Você costuma ter medo diante alguma circunstância? Do tipo falar em público, ter que conviver com pessoas que você não conhece, entrar num ambiente que você não é acostumado. Você sente medo? Isso tem te paralisado? Você poderia estar bem longe e hoje você continua no mesmo lugar remando porque o medo está te segurando? Então não sai daí, a gente volta já já porque a gente vai falar sobre isso agora. Bem-vindo ao Momento Terapêutico. Bom demais às terças-feiras receber você por aqui. Hoje a gente está conversando sobre algo que é muito natural. Todos nós temos. Então, qual é a dificuldade? Qual é o problema? O problema é quando o medo é exagerado ou quando você passa a ter um medo paralisante, aquele que impede você de ir adiante, impede você de fazer o que você precisa fazer. Aí ele se torna um grande problema. Medo é um encarceramento voluntário. Você não é obrigado às vezes, mas você mesmo se coloca nessa postura. E justamente por isso, o lado bom dessa história toda é que você pode, se quiser, vencer os medos e passar para o estágio adiante, fazer aquilo que você precisa fazer e aquilo que vai mudar definitivamente a sua história e a sua vida. O medo, ele tem características físicas, por isso ele se torna muitas vezes tão desagradável. Por isso a gente tende a dar ouvidos a ele rapidamente, porque o medo ele tem algumas características, como por exemplo, ele acelera os batimentos cardíacos e isso traz desconforto. Ele aumenta levemente a pressão arterial, isso também provoca desconforto. Ele contrai a musculatura, porque quando você tem medo, o teu cérebro diz assim: ou essa pessoa vai correr ou essa pessoa vai enfrentar. Seja lá qual for a escolha que ela faça, vai precisar da minha força muscular para poder lutar contra esse perigo que ela acredita estar enfrentando. Então é um enrijecimento completo da musculatura, numa tentativa de colocar você diante dessa luta, né? Desse problema, dessa questão, para lutar contra isso e se tornar vitorioso naturalmente. Ainda tem ou a respiração fica curtinha, você fica ofegante diante das circunstâncias de medo. Essas questões físicas que vão acontecendo com você, elas trazem desconforto. E elas acontecem porque o cérebro, mandando o sinal que tem algo perigoso, começa a produzir noradrenalina, adrenalina e cortisol, que são substâncias excelentes e necessárias numa situação de um medo real. Mas numa situação de um medo imaginário, você pensa que está com medo, que aquilo que está ao seu lado, esse enfrentamento te causa medo, mas não há necessariamente uma circunstância de medo, então essas substâncias vão para a sua corrente sanguínea, são levadas para a sua corrente sanguínea e são jogadas no seu organismo, ficando lá e a curto, médio prazo, trazendo prejuízos físicos para você, para a sua saúde. Existem, teoricamente, 3 tipos de medo. Que é aquele medo, muitas vezes, eu tenho medo de atravessar a rua e se a pessoa se acontece um acidente, eu tô com medo de comprar isso, de comer isso e não gostar. É um medo focado. Se você quer trabalhar ele, você pensa, não, isso não vai acontecer e tal. Você diz para si mesmo, você enfrenta esse medo e você se torna vencedor. Ele não te causa tão mal-estar. Depois existe o medo que a gente chama de fobia. Esse é um medo exagerado sobre algo que realmente não vai te causar tanto mal, mas você tem um medo exagerado proveniente de algum trauma, de algum forte impacto emocional, de algo que tenha acontecido na sua história com aquele objeto. Um medo de barata, por exemplo, um medo de aranha, um medo de algo que é desproporcional. Você olha e fala, poxa vida, você é tão grande, a barata é tão pequena, por que esse medo, essa fobia, essa coisa horrível com a barata? Provavelmente, na história, no seu processo de vida, no seu desenvolvimento, aconteceu algo lá que você não lembra, não identifica, não tem consciência, mas ficou registrado no seu inconsciente e hoje você adquiriu esse processo de fobia, um medo exagerado de algo. E temos também o medo que a gente chama de pânico. Esse é um medo adoecedor, porque ele vem com um conjunto de sintomas. Por isso a gente chama síndrome do pânico. Vem junto com ele um conjunto de sintomas que tira você do eixo, né? Que mexe com o seu todo, te impedindo de levar uma vida natural,
uma vida normal, uma vida tranquila, mexe profundamente com as suas questões físicas e emocionais. Vale salientar que o medo bobo, a fobia e o pânico, eles não aparecem, eles não surgem de um evento específico, mas eles aparecem das suas questões mais imaginárias. São elas que tornam grandes esses medos ao ponto de você não sentir que não consegue controlar. Você não dá conta de lidar com eles. O medo, na verdade, é um sentimento que vai provocar um ruído mental muito grande. O que seria isso? Um ruído mental é um barulho interno, interior. A mente fica confusa, fica embolada os pensamentos. E por conta de todas as alterações físicas, ele acelera a mente, atropela os pensamentos, deixando você num estado de paralisia, de perda de objetividade, uma dificuldade de clareza para enxergar realmente o problema, para entender realmente aquilo que está diante de você. O interessante é que o medo pode até ser fruto do perfeccionismo. O medo de errar, o medo de não ser tão bom, o medo de não ficar tão grande pode travar, paralisar você. E você muitas vezes poderia chegar mais longe, não chega pelo medo. Veja como o medo tem características tão fortes que podem travar você, impedir você de ser quem você nasceu para ser, impedir você de chegar onde você deveria chegar. Por isso, a gente precisa observar com tranquilidade, pensar sobre, tomar consciência do porquê que aquilo está provocando tanto medo e trazendo essas angústias para dentro da gente. Dilene, como é que eu resolvo essa questão do medo? Vamos lá, eu vou dar alguns passos que vão te ajudar nesse processo. O primeiro aspecto está em 1 João 4,18. Diz que o amor lança fora o medo. Então, se você está com medo de ser traído, se você está com medo de falar em público, se você tá faltando amor, porque o amor lança fora o medo. Tá faltando amor seu em relação ao outro, tá faltando amor seu em relação a si mesmo. Então, trabalhar o amor a si mesmo vai promover autoconfiança, segurança, essa tranquilidade para se expressar, para ser vulnerável diante de circunstâncias. Então, é forte. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então, esse é o primeiro aspecto, desenvolver amor. Vai te ajudar a trabalhar o seu medo. Segundo aspecto, aprende a controlar a sua respiração. Uma respiração controlada, ela diminui os batimentos cardíacos, ela diminui também a pressão sanguínea, ela equilibra todo esse sistema. Então faz a respiração 4-7-8. Você respira em 4 segundos. Segura por 7. E solta em 8. Repete isso várias vezes. É uma respiração bastante conhecida, não foi eu que inventei. Ela ajuda muito no controle da ansiedade, no controle do medo. Acertar a respiração, equalizar a respiração vai te ajudar muito dentro do processo, justamente porque diminui esses sintomas desagradáveis, esses sintomas físicos desagradáveis que às vezes tomam conta de você durante ou diante uma situação de medo. Terceiro aspecto importante, atividade física. O exercício físico, ele é fundamental para controlar todo esse processo ansiogênico que pode desenvolver o medo. Atividade física aeróbica, diária. Se você não precisa emagrecer, se você não quer queimar gordura e etc., você precisa pelo menos de 30 minutos diariamente, pelo menos para arejar a sua cabeça e melhorar os sintomas que o medo vão trazendo para você. 30 minutinhos. E não vem me dizer que não tem tempo, porque mais do que isso você fica lá no seu Instagram. É ou não é? Então, reserva um tempo para diariamente você se envolver com a atividade física. Não precisa às vezes nem sair de casa. O ideal é sair, respirar puro, ver a natureza. Mas se a sua moradia não permite esse tipo de atividade, não tem um lugar para isso, você pode fazer atividade física dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Hoje tem centenas de aplicativos que podem te ajudar com isso. Outra questão importante seria o quarto passo, é a meditação. A meditação está relacionado a você desligar um pouco o volume dos seus pensamentos. Você baixar o volume dos pensamentos, diminuir a questão dos seus pensamentos atribulados. Então, se você medita,
Pensa em algo gostoso, bom. Se você é cristão, você pode pensar em Deus, uma conversa com Ele. Se você pode pensar na natureza, criar uma cena mental que você ame, uma praia, uma montanha, e sentir, criar um quadro mental sobre isso. Isso também vai te ajudar muito a desacelerar os pensamentos e te colocar sob uma perspectiva realmente de tranquilidade, ajudando no enfrentamento dos medos quando eles surgirem. 5 e último. Em frente. Em frente porque não há nenhum tipo de benefício em fugir. Porque se você foge hoje, eu vou te contar uma coisa. O medo corre atrás de você e te pega. Então não adianta fugir. Enfrentar é o grande segredo. Enfrenta logo que você resolve. Olha de frente para ele. Encara. Busque subsídios internos para isso e encara o medo. Vai adiante. Coragem não vem te buscar em casa. A coragem vai te encontrar no caminho. Então levanta, vai e durante a sua jornada, a sua caminhada, você vai se encontrar com a coragem, porque cada passo que você dá diz para si mesmo, você consegue, você é competente, você é capaz, você vai chegar lá. Então a coragem vai te abraçar no meio da jornada e te levar até o final. Gostou do nosso conteúdo? Eu espero que sim. Prazer enorme ter você aqui. Você já sabe, o Momento Terapêutico é toda terça-feira, tem episódios novos por aqui e você não pode ficar de fora. 6h45. Se você gostou, aproveita e dá uma curtidinha. Vai ali, ó. Compartilha, salva para você assistir melhor de novo. E se você está passando por aí, mas você não é do meu canal, sabe o que acontece? Não está inscrito? Você não recebe os avisos quando eu posto. Então, vai lá e coloca assim, ó, se inscrever. Depois ativa o sininho, porque cada vez que eu posto, esse sininho vai despertar, vai tocar, vai te avisar de que tem algo novo, tá bom? Vai ser uma alegria enorme e eu quero já aproveitar para te convidar e assistir na quinta-feira o Alô Dilene. Muito bom também. Vai ao ar no mesmo horário e você pode assistir o Alô Dilene, que é um programa de perguntas e respostas que vai te ajudar muito no dia a dia da sua vida. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.